Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva com um foco na lição sobre a família como uma obra em permanente construção, mostrando que a família é uma obra em processo contínuo e que o casamento ele não pode ser experimental, mas um aprendizado constante que deve ser desejado e implementado de acordo com as instruções divinas. Cada tijolo da permanente construção da família representa amor, paciência, dedicação, mutualidade, cumplicidade, felicidade, harmonia e unidade. É um processo que demanda esforço contínuo, comprometimento e disposição para aprender, crescer e adaptar-se às transformações da vida. Como uma edificação sólida, a família ela se sustenta na base do respeito, do diálogo e da união, formando um espaço sagrado onde o amor ele floresce e as relações se fortalecem. Assista o vídeo e deixe as suas interações no canal, elas ajudam a classificar os vídeos como interessantes e os impulsionam a alcançar muitas outras pessoas. Como um missionário, uma missionária digital, compartilhe aí os vídeos nas suas redes sociais. Veja se você continua inscrito no canal, se inscreva ou reinscreva, acione aí o sininho para você receber as notificações sempre que houver um novo vídeo. O texto áureo da reflexão bíblica de hoje é Marcos capítulo 10, versículo 9, que diz: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Na verdade aplicado, o pastor Valdir Alves, ele frisa que a família é uma construção permanente que não se acha pronta, mas constrói-se com compreensão, amor e carinho. O texto de referência é o Salmo número 128, versos 1 a 6, denominado de o Salmo da Família, por constar o segredo para a felicidade humana e a descrição das bênçãos de Deus à família que vive de acordo com os propósitos de Deus. Se no mundo físico as construções exigem projetos cuidadosamente elaborados e estruturados, com cálculos precisos, pessoas preparadas e tempo razoável para executar o projeto, imagine a família, que é um bem maior, por envolver o ser humano, a obra-prima da criação, composta de corpo, alma e espírito, com sentimentos e percepções pessoais únicas, necessidades físicas, fisiológicas, materiais, humanas e espirituais a serem satisfeitas, a construção de legados que ultrapassam gerações, cujas almas são eternas. Como eternos aprendizes em matéria de família, a primeira lição a ser assimilada é que a família é uma obra em construção, cujo conjunto de medidas tomadas para atingir o objetivo de estruturar e consolidar essa obra deve ser contínuo, deve ser resiliente, pois eventuais relaxos ou descuidos, descontinuidade na busca desse objetivo gera retrocesso. Compromete o desenvolvimento dos membros da família, destrói a semente plantada, o legado deixado pelos pais para as futuras gerações. Da mesma forma que houve uma ação divina lá na criação e na instituição da família, querer construir uma nova família sem o envolvimento da ação divina na vida humana é adentrar a um futuro já destinado ao fracasso. A ação divina na vida humana é que molda o caráter da pessoa, gera sabedoria para as tomadas ou não de decisões, proporciona ao ser humano condições e resiliência para encarar e superar os grandes desafios da família em construção. Esse é um processo que leva tempo, mas que, primeiramente, ele precisa ser desejado, buscado e implementado pela própria pessoa sob a orientação divina. Só assim o homem, a mulher, o cônjuge, o marido, a esposa, os filhos e as filhas, eles estarão prontos para executar com louvor a missão que lhes couber nessa construção, na estruturação e na consolidação da magnífica obra chamada família. Percebe-se que o que é ou foi construído juntos pelo casal é mais sólido e de difícil construção. O prazer e o conforto da realização mútua superem muito o prazer e o conforto de atos isolados ou de algo encontrado pronto aí em alguma loja ou shopping da vida. Construir junto gera cumplicidade, empatia, une forças, impulsiona o casal a dar sequência no processo da construção da família, ciente de que a família deva durar para a vida toda.
Com isto, o que começar com a família será apenas a sequência do propósito de Deus para a vida humana, que dará sequência na vida dos filhos, que formarão as suas novas famílias, agregando os novos materiais da construção, que passa a ser composta por genros, noras, netos, bisnetos, cunhados, tios, sobrinhos e primos. As diferentes culturas unidas e reunidas em família, junto com as novas experiências, gera amadurecimento e desenvolvimento nos relacionamentos, aprimora o caráter das pessoas e motiva as pessoas a permanecerem na inteira dependência de Deus para continuarem tendo qualidade e sustentabilidade nessa linda construção. E assim, como diz as Escrituras, chegar à velhice dando frutos viçosos e florescentes, anunciando a todos que o Senhor é reto, é a rocha que sustenta a família e que nele não há injustiça. Cada membro aí da família deve se conscientizar de seus papéis, de suas missões e executá-las com responsabilidade e temor a Deus. Analisar tudo e reter apenas o que é bom para construir lares onde os propósitos de Deus para a vida humana sejam preservados intactos. Mesmo sendo uma tarefa difícil, é plenamente possível, pois em Deus o ser humano ele consegue fazer proezas, já que é o próprio Deus quem pisa os inimigos da família e da alma humana. Mesmo que tenha havido um bom preparo para se chegar ao casamento, no começo do casamento, o casal não sabe de quase nada. Por isso, o casal ele precisa ser cauteloso, estar disposto a aprender e procurar se firmar. Na construção contínua da nova família, o jovem casal tanto é aluno como também é professor ao mesmo tempo. Muitas coisas elas serão descobertas na vida em família e elas vão gerar experiências positivas ou negativas, precisando que o casal elabore estratégias de ações para manterem o equilíbrio e a solidez, tanto nos momentos de grandes alegrias, como também de eventuais frustrações. O que deu certo em determinado momento da família, na companhia e na tutela dos pais, pode ser inadequado, exagerado ou insuficiente no momento que a nova família estiver vivenciando. Mas isso deve ser visto como algo natural e como oportunidade de a construção da nova família ser ainda mais sólida. Existem muitos aprendizados que eles são extraídos de eventuais erros e que podem ser o fator que vai dar uma guinada radical, levando a nova família em construção a um patamar extraordinário. Basta estar atento, vigilante, focar nas lições positivas e buscar a orientação divina por meio da leitura bíblica, da oração e do jejum. É importante observar se o relacionamento conjugal e familiar está ou não edificado nos fundamentos corretos dentro do padrão instituído por Deus. Em sendo necessário, se ajuste, deixe, abandone as coisas, as atitudes de menino, construa, reconstrua, mude algumas paredes, alguns limites ou amplie a construção da sua família com base nos sólidos ensinamentos de Jesus. Tudo deve ser feito em conjunto, em comum acordo, em parceria entre os cônjuges e os demais membros da família. A Bíblia diz que melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. A unidade na construção da família levará ao aperfeiçoamento e à harmonização familiar, fortalecendo os vínculos parentais saudáveis e eliminando eventuais traumas. Inexiste casamento perfeito, porque o ser humano ele é imperfeito, ainda que esteja aí caminhando e se esforçando para alcançar a perfeição em Cristo Jesus. Além das limitações e imperfeições humanas, cada membro da família tem características pessoais e temperamentais que geram comportamentos, ações e reações distintas. O que pode ser considerado ruim, na verdade é bom, pois é na diferença que os membros da família eles se complementam, aprendem a conviver com o diferente, a superar limites pessoais, a melhorar como ser humano e como servos e servas de Deus.
É verdade que a pessoa ela precisa se esforçar, ser compromissada com o que propuser fazer ou deixar de fazer, querer e lutar para ser uma pessoa melhor, estar disposta a prestar mais atenção, ouvir, considerar e respeitar o ponto de vista das outras pessoas que compõem e estão empenhadas na construção da família. Mas tudo deve ser feito com boa vontade, prontidão, resiliência, continuidade e sob a orientação do projetista que idealizou, instituiu e sustenta a família. Os eventuais estragos provocados pelos vendavais da vida, pelas perseguições do inimigo ou mesmo por falhas pessoais podem ser perfeitamente reparados pelo Senhor. Os alicerces de uma construção é algo que ninguém vê, mas é o que sustenta a construção de pé. Quanto ao terreno de uma construção, apesar de ele ser algo visível, ele pode esconder incertezas ou surpresas desagradáveis que podem comprometer e colocar tudo a perder. Mas se o terreno ele for trabalhado, ele pode ser preparado, pode ser adicionado nele materiais estruturantes e se tornar adequado para a construção de grandes e sólidos edifícios com fachadas exuberantes pelas suas inigualáveis belezas. Porém, há casos nos quais as pessoas elas precisam aceitar que o terreno é impróprio e tomarem a decisão de mudar radicalmente o local da sua construção. O casamento ele não pode ser algo experimental, ainda que o casamento proporcione experiências únicas para cada membro da família em construção. Só o fato de a pessoa pensar no casamento, na construção da família como algo definitivo, fará com que a pessoa ela invista o melhor que puder na idealização, no projeto e na concretização do extraordinário projeto familiar. A pessoa ela tomará todas as medidas preventivas que forem necessárias para evitar riscos e para sanar eventuais problemas que possam surgir na execução da construção da família. Do contrário, o que justificaria investir pesado em algo que vai ser provisório? Nada justificaria. Os casais que superaram as crises conjugais e familiares comprovam que vale a pena o investimento, o empenho e os ajustes necessários para se evitar o divórcio. Casar imaginando que se não der certo, separa, coloca a pessoa numa situação de vulnerabilidade emocional, psicológica e espiritual tão grande que coisas mínimas vai convencer essa pessoa de que o divórcio é a melhor saída, que não vale a pena encarar e superar o que precisar ser superado para se ter qualidade de vida e sustentabilidade no casamento. O casamento ele não pode ser algo descartável. Preservar o casamento, dar sequência na construção, no melhoramento, na ampliação da família, deve ser mediante o exercício da paciência, do amor ágape, que é incondicional e não passional, para que os membros da família consigam alcançar as promessas de Deus direcionadas a eles e que estão condicionadas a essas atitudes. Sustentar a palavra empenhada no momento que disse sim, além de enobrecer a pessoa com o nome de Deus sendo honrado e glorificado, leva a pessoa a desfrutar de muitas outras bênçãos de Deus condicionadas à capacidade de resiliência pessoal em situações aflitivas. A exceção é se houver risco real e iminente à integridade física, moral e espiritual da pessoa. O termo descartável, ele descreve algo que não se destina a ser conservado ou consertado. Essa definição, ela em nada se encaixa ou pode ser aplicada na construção da família, pois como uma instituição divina, o próprio Deus, ele se coloca à disposição das pessoas para preservar as suas famílias, para consertá-las e restaurá-las, se for o caso. Tratar o casamento como algo descartável é se esforçar ao máximo durante 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos ou mais e colocar tudo a perder por causa de uma insensatez pessoal. Mesmo que no dia a dia surjam muitas barreiras, muitos desafios aparentemente intransponíveis, assim como a pessoa teve o livre-arbítrio de dizer o sim no momento do casamento, pois acreditava piamente que era o melhor que podia fazer, dê o seu melhor,
faça a diferença positiva no seu relacionamento conjugal e familiar, na permanente construção da sua família, e fique tranquilo, pois é Deus quem vai aperfeiçoar a boa obra que começou na vida dos membros da família até completar a boa obra. Haverá momentos que a pessoa não se sentirá forte o suficiente, no entanto, nunca se deixe abater, pois há esperança em Deus. O casamento ele não pode ser solúvel, inconsistente, algo que muda de lado facilmente, instável, variável, que uma hora a pessoa quer e na outra ela já deixa de querer. A inconsistência humana inibe as bênçãos de Deus. É preciso que o casal e os demais membros da família se empenhem diariamente, optando em tomar iniciativas proativas e sustentáveis, encarando os problemas, as situações aflitivas, buscando soluções à luz das Escrituras, preservando o propósito divino da manutenção e preservação da família. O uso da fé natural e sobrenatural, atitudes otimistas, ações sábias, sensatez e esperança são ingredientes indispensáveis na permanente construção da família. Em havendo falhas na construção ou necessidade de se fazer reparo nas paredes, reparos de goteiras no telhado, é hora de aproveitar os investimentos que já foram feitos, que já foram empreendidos e, com um pouco de esforços, com poucos recursos, consertar o que precisar ser consertado. Casamento também ele não pode ser por conivência, seja por parte de familiares ou por parte de um dos cônjuges. Além disso, a Escritura Sagrada ela adverte que os cônjuges eles não devem defraudar, não devem suprimir os direitos um do outro, exceto se houver consentimento mútuo. É preciso cuidado com os sentimentos hedonistas que forçam a pessoa a buscar o prazer imediato e a qualquer custo, sem considerar os sentimentos do cônjuge, dos membros da família ou de quem quer que seja. Pensar na realização pessoal ou nas conivências que atendam às expectativas individuais e egoístas, fechando os olhos para o que é interessante e importante para outra pessoa, é fracassar na construção da família. Da mesma forma que a pessoa nunca deva ser ferida ou machucada emocionalmente, é preciso que cada membro da família trabalhe para preservar os sentimentos das outras pessoas, tratando-as com humanidade, com temor a Deus e amor ágape, ainda que precise ceder em algum aspecto ou questão que não fira e nem interfira na sua comunhão com Deus. Valorize o que se tem, ao invés de se deixar ser tentado ou tentada a desejar o que você ainda não possui ou nunca vai possuir. Seja casado ou não, nenhuma pessoa deve assediar outra pessoa ou se deixar ser assediada por quem quer que seja. O casamento é de fato um aprendizado constante que é vantajoso, deve ser desejado, buscado, implementado e consolidado. Uma pessoa que preserve a família como uma obra em permanente construção, ela enriquece muito com o aprendizado contínuo, com os conhecimentos práticos adquiridos, com as competências desenvolvidas, com as habilidades ampliadas e com a mudança de comportamento, fruto do amadurecimento humano e espiritual no convívio pacífico e harmonioso com a família fundamentada em Cristo. Além da consciência de que a Bíblia contém todas as instruções e os ingredientes para a permanente construção da família, é imperioso que as suas instruções elas sejam colocadas em práticas e seus ingredientes absorvidos, internalizados e cristalizados como verdade absoluta. Na parceria humana com o idealizador, com o supremo mestre construtor da família, é preciso que os membros da família se conscientizem de que, como auxiliares de Deus, como serventes espirituais na construção da família, cada um esteja disposto a aprender a mexer a massa, a cortar as arestas e a lapidar as preciosas pedras conhecidas e nominadas de casamento e família. A cultura característica da hipermodernidade que induz as pessoas ao feminismo e ao machismo circunstanciais, passionais, hedonistas e inconsequentes deve ser evitado a todo custo. Isto porque a cultura machista é altamente prejudicial ao casamento, tendo em vista que induz ao homem
ao exagerado cuidado com o orgulho masculino e a virilidade agressiva, gerando comportamentos, opiniões e atitudes discriminatórias com a recusa de reconhecer direitos e deveres legítimos tanto ao homem quanto às mulheres. A cultura machista ela leva o homem a se imaginar superior às mulheres, inimindo ou suprimindo o direito à liberdade de expressão, ao livre-arbítrio nas tomadas ou não de decisões e à expressão de personalidade própria por parte das mulheres, fazendo com que a mulher ela seja tratada como um objeto de prazer descartável, obrigada a servir e a assistir às vontades e necessidades egoístas e imorais de homens sem nenhum temor a Deus, sem respeito e sem humanidade para com as mulheres. Instituído por Deus como o cabeça da mulher, o homem ele tem o dever de prover tudo o que for necessário ao bem-estar da mulher que representa o corpo e está ligada ao cabeça. Como cabeça, antes de quaisquer tomadas de decisões, ações e reações, o homem deve ter o cuidado de analisar tudo, processar suas crenças funcionais baseadas nas inerrantes verdades bíblicas, deve exercer a liderança e administrar o lar, o relacionamento com a esposa e com os demais membros da família de forma equilibrada, sensata e amorosa. A ausência de uma convivência harmoniosa e respeitosa na família impede de as orações serem acolhidas diante de Deus e respondidas. Fique certo de que Deus, ele sempre vai se posicionar para proteger e abençoar quem faz a sua vontade, principalmente se a pessoa estiver em alguma situação de vulnerabilidade, seja ela em que área for. Os homens devem ter o cuidado de manter Deus como seu aliado, como seu sócio nesse projeto, e nunca como alguém que, para fazer justiça às mulheres vítimas de machismo, se apresentará como inimigo dele e defensor delas. De igual modo, a cultura feminista é prejudicial ao casamento. Apesar de o movimento feminista preconizar o aprimoramento e a ampliação do papel e dos direitos da mulher na sociedade, ele traz aí um viés distorcido dos propósitos de Deus para a vida da mulher, pois incentiva as mulheres a combater e a desconstruir o que o próprio Deus instituiu, como é o caso da defesa pelo fim da sociedade patriarcal, na qual o homem é o cabeça do lar. Dentre outras bandeiras defendidas pela cultura feminista, estão a reivindicação dos direitos, a igualdade política, jurídica e social entre homens e mulheres, a igualdade entre os sexos, ainda que esse movimento se recuse a ser taxado de sexista, a emancipação da mulher no mercado de trabalho, para a mulher ela exercer quaisquer atividades, mesmo que elas sejam ideais para homens. A valorização excessiva da condição econômica, cultural e intelectual da mulher para ela dominar o homem e a igualdade entre os indivíduos para que eles possuam os mesmos valores na sociedade. A questão nunca foi nem é alguns aspectos positivos que valorizam a mulher como ser humano, possuidor de competências e habilidades naturais, mas a forma exacerbada como essa questão é tratada ao ponto de considerar que a mulher ela deve viver independentemente do homem, quando na verdade Deus criou homem e mulher para se complementarem, para se corresponderem, estarem em conformidade, olhar o olho no olho, conversar com o mesmo linguajar, se ajudarem mutuamente, procriar e unidos preservar a espécie humana. Na ordem divina para que a mulher seja submissa ao homem, seja submissa ao marido, Deus ele realça a importância do papel da mulher ao lado do homem. Caso a mulher falhe na sua missão auxiliar, a missão do homem ela estará completamente comprometida. De igual modo, caso o homem falhe na sua liderança, no seu papel de cabeça, a mulher terá comprometida a sua função, a sua missão de esposa. Da mesma forma que os homens, as mulheres também elas devem ter o cuidado de manter Deus como seu aliado e nunca como alguém que, para fazer justiça aos homens vítimas do feminismo, se apresentará como inimigo delas e defensor deles. Autoritarismo, seja de um homem ou de uma mulher, é algo arbitrário. Nunca deve ser comparado com a autoridade delegada por Deus aos membros da família em permanente construção para o desempenho de suas funções nela. Homens e mulheres, para estarem juntos
convivendo harmoniosamente, precisam estar em comum acordo, mesmo que isso indique a necessidade de algum recuo, de alguma renúncia, de alguma preferência pessoal, sem violar a comunhão com Deus. Mesmo com o excelente desenvolvimento intelectual e profissional das mulheres, é preciso que se admita que Deus ele criou o homem e a mulher com funções e missões específicas que precisam ser preservadas. O fato de uma mulher ser diferente do homem realça a sua importância na permanente construção da família e da sociedade. Querer impor às mulheres o mesmo tratamento, as mesmas responsabilidades profissionais e sociais é um desrespeito à estrutura física e emocional da mulher. Ainda que as pessoas briguem para serem tratadas como iguais às outras, a individualidade humana exige que cada pessoa seja tratada como ela mesma e nunca igual às outras pessoas. Por último, e igualmente importante, na permanente construção da família, é necessário que cada uma aprenda a aceitar o seu cônjuge e a amar a si mesmo. Do contrário, além de ferir o propósito de Deus para a família, a pessoa ela estará desrespeitando a si mesma, denotando que o seu amor próprio é egoísta, circunstancialista, irresponsável e inconsequente. Amar com o amor ágape, com o amor incondicional, gera compreensão aos limites físicos, emocionais, intelectuais, laborais, sexuais e de paciência da pessoa amada. Dentro da normalidade dos propósitos de Deus para a vida humana, também condiciona a pessoa a aceitar preferências pessoais diferentes das suas, os hábitos, as tradições regionais, familiares e também da igreja, a aceitar escolhas diferentes das preferências pessoais sem críticas exacerbadas ou reprovação sumária, a reconhecer as habilidades e as competências naturais da outra pessoa, a aconselhar sem ferir e a elogiar publicamente a pessoa amada. Havendo necessidade de discordar de algo, seja inteligente, seja sábio, seja prudente. Seja atencioso, seja atenciosa, conquiste o seu cônjuge diariamente e evite que ele ou ela possa ser seduzido ou seduzida por outras pessoas. Mesmo em casa, seja uma pessoa aseada, arrumada e cheirosa. Cuide da sua aparência, pois ela é a forma como seu cônjuge, os membros da sua família e a sociedade te veem. Lembre-se de que a família é uma obra em permanente construção. O andamento e a concretização desse projeto, dessa construção, dependem da qualidade do projeto e das habilidades de quem o constrói. O casamento nunca pode ser pensado ou visto como algo em caráter provisório ou experimental. O casamento, a família, foi instituído por Deus como algo definitivo, algo permanente. Por isso, a família é a base da sociedade organizada. Além disso, o casamento, a família, é um processo de aprendizado contínuo. O segredo está na base, está no alicerce. Portanto, construa sua família alicerçada, fundamentada na rocha que é Cristo Jesus. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.